É jornalista, roteirista, especializado em dramaturgia. Escreve tão bem para o público infantil como para o adulto. Roteirizou os seriados Cocoricó e Sítio do Pica-Pau Amarelo, considerados marcos na programação infantil da TV brasileira. No teatro, ele emplacou montagens de sucesso no Brasil e em Portugal. Na TV, esteve ao lado de renomados autores como João Emanuel Carneiro, Walter Negrão, Thelma Guedes e outros. Assina a novela Novo Mundo ao lado de Teresa Falcão, alcançando um grande êxito de público e de crítica. No perfil de hoje, eu converso com Alessandro Marçom. Alessandro, super obrigado pela sua presença, especialmente nesse momento que vocês estão hibernando, né? Assim, não fazem nada na vida a não ser escrever e pensar na novela. Agradeço a deferência, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado a vocês por terem me convidado, é um prazer estar aqui. Que bom. Eu sei que você é jornalista, como eu acabei de dizer, e você morou em Campinas, em São Paulo. Você é de São Paulo? Eu sou de Campinas. Ah, você é de Campinas mesmo? Eu sou de Campinas, depois eu morei em São Paulo, mas... Você estudou em Campinas, na PUC, em Campinas, inclusive, jornalismo PUC, e etc, isso. não foi? E você fez isso em Campinas, que não é grande centro e tal, e isso quer dizer que você já pensava em escrever, já pensava em seguir pelo caminho do roteiro, ou você queria ser jornalista? Não, eu nunca pensei muito nessas coisas, não. Na verdade, minha vida é uma sucessão de coisas que vão acontecendo, assim. Eu nunca fui uma pessoa que faz planos. E isso, em alguns momentos, me atrapalhou muito e em outros me ajudou muito, mas eu também não sei como que seria diferente, né? Porque você é assim. Mas eu tive, como todo mundo, eu acho, tive uma grande dificuldade de escolher minha carreira, porque acho que você faz essa escolha muito cedo, né? Com 17 anos. Eu entrei na faculdade com 17 anos, não tinha nem completado 18 ainda. Bem novo. E eu achava que eu gostava de escrever, como eu achava que eu gostaria de ser ator de televisão, como eu achava que eu gostaria de um monte de coisa. Eu prestei vestibular na Unicamp, que estava, isso foi em 1988, estava começando um curso de artes cênicas na Unicamp, era tipo o primeiro ou segundo ano, mas eu nunca tinha feito nada de teatro. Eu assistia alguma peça ou outra, tal, mas nunca tinha feito. E achava que podia prestar um vestibular para ser um ator profissional. E fiz o vestibular para jornalismo também. Acabei passando em jornalismo. Não fui aprovado no vestibular de artes cênicas. E acabei começando a fazer teatro no grupo de teatro universitário da PUC, que tinha um grupo de teatro bem legal. Aí que eu comecei a me aproximar mais do teatro. E aí comecei a fazer uns cursos livres na Unicamp também, no departamento de artes cênicas, e comecei a me interessar por essa área, de fato, assim, profissionalmente, que até então era uma coisa, era um hobby, eu gostava de fazer peças amadoras, tal, mas... então você chegou a pensar em ser ator? Sim, profissionalmente. Eu cheguei a ser ator. Você atuou? Eu atuei. Comecei fazendo teatro, né, em Campinas mesmo. Durante esse período de universidade. Depois eu cheguei a dar aula de teatro. Eu tenho DRT de ator profissional, fiz algumas coisas na Unicamp, participei de festival internacional, fiz algumas coisinhas lá. Bastante coisinhas. E aí, quando eu me mudei para São Paulo, eu estava em cartaz com 2 peças, uma peça infantil, uma adulta, e estava fazendo figuração, elenco de apoio, na verdade, numa novela do SBT. Então eu estava começando... De certa forma, buscando esse caminho, digamos assim, né? E aí aconteceu uma coisa engraçada, assim. Quando eu estava com 2 peças em cartaz, estava praticamente vivendo disso, vivendo mal, ganhando pouco, mas vivendo disso. Mas sendo feliz, fazendo elenco de apoio numa novela. Eu comecei a achar que novela era? Cara, era uma novela da Irene Ravache, era protagonista, tinha Adriana Esteves, não. Era Ana Paula Arósio, Adriana Esteves. Eu esqueci o nome, você acredita? Acho que... Sim. Trauma. Eu lembro que eu era de um núcleo que tinha o Guarnieri, o Gianfrancesco Guarnieri, que já falecido. E ele tinha uma oficina de moto, acho que era ele e o Marco Rica que tinha essa oficina de moto. E eu era um motoqueiro que ficava... E a minha moto devia ser muito ruim, porque todo capítulo eu ia lá nessa oficina.
E eu peguei esse papel porque eu sabia pilotar moto. O meu talento foi esse, entendeu? Então eu ficava andando de moto pela cidade cenográfica, parava a moto na oficina e ficava lá ouvindo o que eles conversavam. De vez em quando falava uma coisinha ou outra. E assim. quase concorreu mulher por causa disso. E o que te trouxe de volta para o jornalismo? Então, aí paralelamente, eu estava trabalhando como jornalista também. Mas assim, eu fazia freelas. Em Campinas eu cheguei a trabalhar em jornal, inclusive. Trabalhei naquela Veja Interior, que a Veja tem Veja São Paulo, Veja Rio, e em Campinas na época, acho que nem existe mais, tinha uma que chamava Veja Interior, que era editada em Campinas. Cheguei a trabalhar num jornal lá, o Diário do Povo, um jornal diário, e fazia assessoria de imprensa. Quando eu fui para São Paulo, eu continuei trabalhando com assessoria de imprensa, eu fazia o jornal do Sindicato dos Artistas, por exemplo, eu fazia essas coisas. E, paralelamente, trabalhando como ator. E quando eu comecei a trabalhar, de fato, como ator, que eu estava com 2 peças em cartaz, eu comecei a ficar muito infeliz. E comecei a ver que eu detestava aquilo, assim, que tudo que eu imaginei que seria uma coisa legal de conquistar, não era o que eu queria, de jeito nenhum, assim, eu não queria ser ator. Eu detestava ir para o teatro, eu achava muito chato fazer a mesma coisa. A peça que eu estava em cartaz era Piquenique no Front, eu estava no Teatro Ruth Escobar. E a gente fazia de quinta a domingo. Passou 2 meses, eu não suportava mais fazer a mesma coisa de quinta a domingo. Porque os atores de verdade falam, não, cada espetáculo é diferente. Cada público é um público, a história não se repete. Eu estava fazendo a mesma coisa e eu achava aquilo chato. Eu percebi, não sou ator, não é a minha praia mesmo. E eu estava já perto dos 30 anos, né, que é uma fase complicada. Assim. Mas que bom que você descobriu isso, né? Porque isso é um divisor na vida de uma pessoa. Porque eu acho que tem muita gente que acha que quer ser ator, acha que quer ser atriz, e às vezes até por uma questão de ficar famoso, e na verdade nunca exerceu o ofício. E o ofício tem que ser muito respeitado, porque é um trabalho árduo, difícil, requer talento, requer dedicação e requer vocação. Estudo. Estudo, um monte de coisa. E é muito diferente dessa ponta de só ter o glamour. Isso é apenas um detalhe. E eu acho que eu nem fui nessa por causa disso, entendeu? Sim. Eu achava realmente que eu podia investir nessa carreira. Mas eu percebi, acho que há tempo, que eu não gostava mesmo, assim. E aí acho que eu fui honesto comigo mesmo, sabe? Eu não tive essa frustração de falar, eu sou um ator frustrado. Nunca fui. Eu acho que eu consegui chegar num ponto... na verdade, eu acho que você pensou em ser ator e descobriu que não era a tua onda. Eu não gostava. E aí eu vi um anúncio na Folha de São Paulo, um anúnciozinho assim, quadradinho, no cantinho da página, oficina de roteiro da TV Globo. Eu falei, o que será isso, né? Aí indicavam os livros e tal, livro do Sid Field. Aquele que todo mundo conhece. Basicão, que todo roteirista já ouviu falar. E todo mundo que é praticamente usa uma receita de bolo, né? É. E você tinha que fazer um roteiro de 12 páginas para mandá-la para a Globo e aí para ser selecionado ou não para uma oficina de roteiro de novela. Tema livre? Não, era adaptar a história do filho pródigo da Bíblia. Eu nunca tinha feito isso, mas assim, nesse momento eu já tinha lido muita dramaturgia, né? Eu já tinha feito algumas peças de teatro, já tinha estudado teatro, já era ator profissional, então eu conhecia dramaturgia de teatro, não conhecia de televisão. A não ser essa novela do SBT, que eu não tinha fala, então não valia muito. Mas eu não sabia muito bem como fazer aquilo. E esse livro do Sid Field me ajudou muito, porque ele ensina a fazer um roteiro de 120 páginas. Eu tinha que fazer 12. Então, o que eu fiz? Cada 10 páginas que ele ensinava, eu fazia uma. Transformou para uma. Então, no livro tem uma coisa assim. Nas primeiras 10 páginas tem que ter a apresentação dos personagens. Eu fiz na primeira página. Na página 30 tem que ter o primeiro plot point, a primeira virada do roteiro. Eu fiz na página 3. E deu certinho. Eu fiz um roteiro de 12 páginas. O meu modelo narrativo na época foi mais ou menos o Você Decide, que estava no ar, que eram episódios fechados, unitários, que a gente chama em televisão, né? Que não tem continuidade. A história começa e termina naquele mesmo dia. Então eu fui com aquilo na cabeça, imaginei que eu estava escrevendo um Você Decide, mais curtinho, né, de 12 páginas, e fiz aquela historinha baseada no filho pródigo.
E mandei, mas eu não tinha nem muita ideia do que era essa oficina de roteiro, né? Eu achei que era um curso, que você, sabe, você se inscreve para um curso igual esses que eu faço, que eu dou, e as pessoas vão lá e fazem umas aulinhas e tá bom. Eu fui mais por curiosidade. Aí eu cheguei lá, eu comecei a ver, assim... Aí você foi chamado. Eu fui chamado para uma entrevista. Você foi selecionado, no caso. Aí nessa entrevista, acho que tinha umas 100 pessoas. Número considerável. Eu soube que foram mais de 1.000 inscritos, aí eles escolheram 100, aí eles fazem uma primeira triagem, aí ficam 50, aí eles te dão uma escaleta, você tem que escrever uma cena ali na hora para a pessoa ver. Vamos falar o que é uma escaleta, mas uma escaleta é um resumo de uma cena ainda sem as falas. Isso. Então, você tem uma cena lá, nessa cena tem tal e tal personagem, eles estão em tal lugar, e esse vai falar isso, aquele vai responder isso, vai acontecer isso, e eles brigam no fim, por exemplo. E aí você tem que escrever aquela cena. Isso eu imagino que eles fazem para ver, porque você mandava um texto pelo correio, podia não ser você, que escreveu. Fez o negócio, Então, eles já viam ali se era verdade aquilo, se você sabia escrever uma cena. E você mandava escrever essa cena à mão, entregava ali pros... Na hora? Na hora, para os professores, eles avaliavam, te chamavam para uma entrevista. Aí ficaram 20 pessoas, aí depois teve uma nova rodada de entrevistas, aí ficaram 12 pessoas durante um mês. Aí dessas 12 pessoas, ficaram 6 pessoas que fizeram o curso. Então, você ia sendo eliminado no processo, era tipo um Big Brother, antes, falando de 1997. Ficavam quantos no final? 6. 6. Você ficou nos 6? Eu fiquei nos 6. E aí desses 6 eles contrataram, se não me engano, 2 pessoas. Eu não fui contratado na época. A Thelma Guedes fez a oficina comigo e acabou sendo contratada nessa oficina. Queridona também, escreve muito bem. Beijo, Thelminha! Ela esteve aqui também já com a gente. E aí a gente ficou muito amigo nessa época, mas eu não fui contratado. Aí só que eu fiz uma oficina em São Paulo, eu morava em São Paulo nessa época, da TV Globo, que era uma coisa super conceituada. Rendeu muito para você como aprendizado? Rendeu. Porque eu aprendi a escrever roteiro, né? Você, na verdade, aprendeu nessa oficina, digamos assim? Eu não sabia nada. Eu não sabia nada de roteiro. Eu aprendi tudo que eu sei nessa primeira oficina. Claro que depois você vai se aprimorando e tal. E essa oficina era voltada para a novela. Eles faziam essa oficina para formar colaboradores de novela. Porque a gente está falando de 1997. Então, assim... não tinha essa profissão de roteirista, era muito pouco conhecida ainda. Eu mesmo tinha ouvido falar muito pouco. Claro que eu sabia que tinha gente que escrevia novela. Claro. Mas eu não sabia como é que era o processo, nunca tinha passado pela minha cabeça. Imagina, morando lá em Campinas, que eu ia escrever novela. Da Globo. Nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Não que seja melhor. Deixa eu até retificar aqui. É só porque é uma questão de referência. As pessoas já fazem a referência às novelas da Rede Globo. Não que seja melhor. É apenas uma questão de referência. Aí quando você vai lá para ganhar esses prêmios, né? Você vai lá no Emmy, em Nova York, passa todo o filminho na sua cabeça, né? Que é bárbaro, né? Que é ótimo, que é ótimo. Sem dúvida, acho que olhar para trás e ver que você acertou quando você deixou de ser ator para seguir esse caminho, e assim, deve dar uma satisfação bacana. Eu acho que é muito legal, assim. Eu tenho uma trajetória de muito trabalho, sabe? Eu nunca puxei tapete de ninguém. Então, assim, eu acho que eu construí minha carreira até agora de um jeito muito legal, assim, que eu me orgulho muito disso, assim. Eu acho que eu cheguei num lugar bacana jogando limpo, assim. E com a sua competência. O que é mais, digamos, mais digno, mais bacana, mais nobre, né? A gente chegar porque tem que chegar. Quando você tem uma trajetória assim, você se solidifica mais, né? Assim, eu vejo muitos casos das pessoas que vão procurando atalhos, às vezes umas vias, mas muitas vezes a pessoa não se sustenta, porque você precisa da oportunidade e está pronto para ela, né? Às vezes chega a oportunidade, mas você não está pronto para ela. É verdade. Então, se você se prepara com trabalho, com estudo e tal, quando chega a oportunidade, que para mim acho que a oportunidade foi escrever essa novela, como autor, né, Novo Mundo, chegou a oportunidade num momento muito bom. Mas para isso você deixou um vasto trabalho já consolidado, é o que você está falando. 20 anos de trabalho
um trabalho... E um trabalho árduo, né? Trabalho que não é árduo, fácil. Você foi colaborador de gente muito importante, como eu coloquei aqui. E ser colaborador é escrever a ideia do outro, não é? Não é a sua ideia. Você está a serviço daquele autor, o que é muito diferente de escrever a sua própria história. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa diferença no próximo bloco, porque esse a gente vai fazer já um rápido intervalo. Não sai daí, que é bem rapidinho. Eu volto com mais Alessandro Marzon e muitas histórias bacanas aqui para você. É rapidinho, eu volto já.